Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do podcast oficial do Precisava Escrever. Essa história dava um livro. Esse é um oferecimento da Link Telecom, nossos parceiros. Sem eles, esse projeto não seria possível. Mandar um abraço pro pessoal da Link, melhor internet do Centro-Oeste. Durante o nosso papo vão aparecer outros parceiros, outras marcas que apoiam o Precisava Escrever, apoiam aqui o nosso podcast. E aqui, como a gente conta histórias que poderiam virar um livro, eu tô aqui com uma pessoa que certamente tem muita história para contar. E vocês vão ver no decorrer do nosso papo que, com certeza, a história da Gina Facuri daria um super livro. Muito obrigado pela presença, amiga. Obrigada. Muito bom revê-la. E tô feliz de você estar aqui. Vamos bater esse papo, contar aí sua trajetória. Eu sou sua fã desde sempre, para sempre. Precisava escrever desde o primeiro. Verdade. Assinado por você. É uma honra poder estar aqui com você. E ver o quanto Precisava Escrever cresceu, o quanto o Rafa tomou notoriedade, né? Que eu acho muito bacana que pessoas gostam de pessoas e você escreve como ninguém sobre isso. Muito obrigado. Realmente é verdade. Assim, nossa amizade eu acho que surgiu até antes do Precisava Escrever. Então você acompanhou tudo isso daí. E eu também fico muito feliz de ver. Você já foi, desde que eu te conheci, eu sempre admirei a sua trajetória e também você. A gente vai falar aqui durante a conversa todas as histórias. Aqui, Gina, a ideia é contar a sua história como se fosse no formato de um livro da sua vida, né? E aí eu queria começar perguntando da sua infância, como é que se você é daqui de Goiânia. Eu sempre gosto de perguntar o que aconteceu ali na sua infância que você acha que ajudou a transformar na mulher, na empresária, na empreendedora que você se tornou. Eu fui a criança mais feia que você imagina na sua vida. Eu era feia. Eu era uma criança super tímida, por incrível que pareça, e feia. Só que eu não era burra. E aí eu era assim, gordinha, baixinha, cheia de espinha e cabelo feio. Eu era feia mesmo, real, sabe? Eu vim de uma família que nós somos 14 primos da mesma idade. 2 anos de diferença, então eu era muito feia. Aí eu falei, gente, acho que eu pensei, né? Cara, eu tenho que ser legal, eu acho que eu tenho que ser gente boa. E aí eu fui desenvolvendo esse lado, eu deixei de ser tímida, comecei a conversar. Quando eu tinha 12 anos, já era líder de todas as escolas, sendo horrorosa. Mas como que vem essa consciência, assim? Você sofria bullying, o pessoal pegava no seu pé? Super! Quando você olha para as fotos, você acha que é uma impressão mesmo que você tinha, que você era muito exigente? Ou você realmente ainda olha as fotos e fala, meu Deus, eu... Não, eu era feia real. Eu era feia real. E eu era sempre assim, como minhas primas sempre eram muito bonitas, minha irmã era loira, branquinha, tinha um cabelo lindo e tal. Então eu era feia comparada a quem tava em volta. Uhum. Eu não sei que time que foi. Mas eu acho que foi um insight assim, cara, o feio tem que ser gente boa. Entendi. E aí foi aí que eu me desenvolvi. Eu sempre fui líder do negócio. Mas eu acho que foi aquele negócio assim, é obrigação, é o mínimo. Mas aí você teve que vencer a timidez para se tornar uma pessoa simpática. Você falou que Sim. você era, no começo, mais travado. Muito. E hoje eu acho que você comunica muito bem, faz amizade muito fácil. Como que você desenvolveu isso? Seleção natural. Era isso ou o Na fim? época, quando a gente era jovem, há 30 anos atrás, não tinha, assim, o pai não estava acostumado a levar a terapia, nada. Eu acho que foi alguma... Não tenho lembrança do que aconteceu, mas teve algum insight ali no meio do caminho que... Seleção natural. Ou você desenvolve ou você fica para trás. Você gostava de esporte? O que você gostava de fazer? Eu era enxadrista. Olha só. Sempre fui péssima em esportes. Todos os meus primos, a gente sempre jogou tênis desde novo. Só que eu era ruim. Eu era muito ruim de qualquer esporte. Basquete, tênis, tudo. Aí eu me achei no xadrez, que era muito mais tática, muito mais estratégico. Raciocínio lógico aí já começa a desenvolver aí. E aí, a primeira vez que eu ouvi falar de Gina Facuri aqui em Goiânia foi muito na época ali das festinhas, a gente fala boate, já entrega a idade, né? Balada, rolê, não sei como os jovens falam hoje. Na nossa época era boate. E festa, né? Como que começou isso na sua vida? Quando eu tinha 14 anos, eu queria ir numa festa. E aí eu pedi dinheiro pra minha mãe pra comprar ingresso da festa. Aí minha mãe falou, trabalha e compra o seu. Mãe, mas como é que eu trabalho? Eu estudava, eu tava no Marista, saindo do Marista na época. E aí eu peguei o telefone, na época era panfleto, flyer, telefone lá, liguei. Telefone fixo, tá? Tô entregando a idade real. 90 ainda? 90, não, já era 2000. Já era 2000, 2000 e pouco.
2002, 2003. Liguei e perguntei. Na época era por coincidência o Isídio, que é um dos melhores amigos até hoje. Tem que trazer ele aqui. Tô tentando convencer. O horário. Não, tô tentando ele querer vir. Ele é tímido, dá aula de marketing. Sim, com certeza. Aí eu liguei e falei, oi, tudo bem? Meu nome é Gina. Quantos ingressos eu tenho que vender para ganhar o meu? Porque eu sabia que existia isso no câmbio negro ali. Sim. E tal. Aí ele falou, vende 10 que eu te dou o seu. Você lembra que festa que era? Festa dos amigos. Na casa do Alexandre Calisto e dos meninos lá. Eu lembro que nessa festa era 10 ganha seu. Eu vendi 500 ingressos. Aí eles ficaram doidos com o seu potencial. Com 14 anos, era 10 ganha 1. Eu pegava as cortesias e vendia as cortesias. Dava para todas minhas amigas ali. Minhas amigas sempre andaram comigo. E aí eu comecei a ver que era um business. Aí 10 ganhava uma, você ganhou 50 ingressos. Ganhei 50 ingressos. Você levou sua galera. Levei 10, 15 amigas na época e vendi o resto. E aí chegava depois disso eu comecei a aprender. Eu comprava o primeiro lote, comecei a fazer caixa, comprava o primeiro lote, vendia 10, ganhava o meu e revendia esses ingressos. E aí depois de um certo tempo, eu comecei a pegar eventos enormes, assim, por exemplo, o primeiro show do Jorge Mateus no Burro Preto, eu fui a que mais vendeu ingresso. Eu não esqueço. Eu fui nesse show. Burro Preto na Pecuária. Foi abertura. Teve uma dupla, eu não sei se foi Guilherme Santiago ou César Menotti Fabiano. Eu não lembro qual. Eu lembro que eles abriram o show de alguém, assim, mas a galera já foi pra ver eles. Eu lembro que na época era carnê. Eu pegava os carnês e vendia. E eu lembro que era R$30. Eu não esqueço, porque eu virei pra muita gente e falei assim: você tá pagando R$30, esses caras vão bombar. Vieram de Tubiara, contei a história. Sim. E a voz deles sempre foi… era a confiança que iria dar certo em algum momento. Aí eu comecei a vender Burro Preto e nesse esquema eram 10 ganha 1 mais 10%. Aí eu fiz a minha rede de comissários. Então eu ganhava os 10% e meu comissário ganhava 10 ganha 1. Eu fui a pessoa que mais vendeu ingresso em Goiânia disparado. Eu falo isso porque… não tem ninguém na história de Goiânia que vendeu mais ingresso que eu. Até hoje, a nova geração lembra de mim por isso. Sim. Aí, nessa época, ainda era o Isídio também, né? Eu lembro que ele… o Marquinhos… Juliano já… Não, Juliano ainda não estava. O Marquinhos já tinha surgido aí, então. O Jorge Mateus já era um produto dele. Já era do Marquinhos. A gente fazia os domingos com Gustavo Lima, César Menotti Fabiano, no Céu do AB. Eu lembro daquele… Tinha um domingo do Jorge Mateus que era R$10 na ITS. Na ITS, a gente que durou fazia. pouco, porque logo eles estouraram, né? Tinha no Café Cancún. Desculpa, Café Cancún ali do Buena Vista. Sim. Também eles cantavam, era muito barato. Eu lembro de Cristiano Araújo ali no Café Cancún. Mas você começou a ver essa… Eu acho que começou, pelo que eu entendi, como diversão. Eu quero ir na festa. E aí você percebeu que dá pra ganhar dinheiro disso. Eu comecei com diversão e virou um business. Eu era uma menina de 14, 15 anos, que na época eu ganhava 15, 20 mil reais vendendo ingresso de balada. Zero responsabilidade, era isso. Aí eu fui fazendo caixa e fazendo o meu time ali por trás. E aí fui investindo e fazendo. Depois eu virei produtora oficial de eventos. Qual foi o primeiro evento que você produziu, assim, que você subiu mais um degrau, você lembra? Primeiro foi David Guetta. A gente fez David Guetta no domingo, que também era do Marquinhos. Foi um domingo no Céu do AB. Eu não esqueço, foi dia 15 de novembro. Foi, assim, surreal. Teve um David Guetta que foi também aniversário da Royal. Será que foi esse? Não, foi bem depois. Foi o primeiro. Isso aí foi 2005, 2006. Aí depois foi Black Eyed Peas, Paul McCartney, UFC. Eu participei de todos. Não tinha nem WhatsApp ainda, né? Nunca. Era… Facebook, nada, né? Era no Orkut. A gente tinha o Orkut. Aí teve uma época que surgiu o celular de mensagem. Uhum. Aí tinha a lista da Gina, que tinha na época que eu comecei como promoter, era um cardzinho que você assinava. No final da balada, o pessoal da balada mesmo contava, era 50 centavos por card assinado. Aí depois era a lista da Gina, que aí eu fiz It, Sedna, Vila Mix, todas as Wolf, todas as baladas. E assim foi. E quando digitalizou e veio a internet assim mais forte, para esse trabalho que você fazia, ajudou ou atrapalhou? Ajudou demais. Porque o pessoal começava a mandar e-mail com as listas. E era muito melhor, porque não era só no tete-a-tete, porque antigamente era muito tete-a-tete. Uhum. É bom e ruim, né? Porque a informação, ela vai se… É que eu acho que aí foi
atrapalhar e piorar quando veio as tiqueteiras, né? Porque aí a pessoa podia comprar direto do site. Sim. Mas nessa... Aí eu já tinha saído desse meio. Eu peguei a época raiz, e aí depois eu fui mudando de ramo, fui para outros ramos, eu perdi essa parte da evolução. Sim. É uma coisa também que sempre me marcou muito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pro Carnaval de Salvador, que eu te encontrei lá, você já tinha ido assim. E aí eu aprendendo tudo, né? E você sabia, Rafael, almoçar é ali, você tem que chegar a tal hora, o melhor camarote é esse. Vai com essa roupa, tipo, eu falei, meu Deus, essa menina sabe tudo. Você já tinha ido em vários, assim. Quantos carnavais de Salvador você foi na sua vida? 12. 12. Eu acho que nessa época você já devia ter ido uns 8, assim, que eu assustei. Eu falei, meu Deus, tô começando agora. Eu sempre gostei de evento, gostei de trabalhar, produzir, curtir. E aí eu fui rodando o Brasil. Antigamente não tinha essa informação que a gente tem. A gente tinha uma turma Brasil, que era um roteiro. A gente fazia, era o Réveillon, que era legal, do Nordeste, ou para Green Valley. Depois Carnaval de Salvador, que ia para Recife, e Desfile das Campeãs no Rio. Quando voltava, tinha a festa do Tim, a festa da Marcinha. Sim. Depois tinha a festa do Polo, que era a melhor festa do ano, que era assim, não tinha nada, nenhuma publicação no Google, eram as 2.000 pessoas mais bonitas que tinha no Brasil. Tinha Zúcar em Ribeirão, festa do patrão, e a gente tinha todo esse carnaval, esse roteiro aí. E é Brasil, então era a galera nata do Brasil mesmo, a galera mais bonita que tinha acesso. E sem WhatsApp, sem Instagram, não tinha essa... Que era isso daí? 2012 já. É porque essas festas a do Tim, do patrão existe até hoje, mas começou, então tem muito tempo. Não, isso aí era 2010, eu tava entrando na faculdade, era isso. E eu sempre fui à frente, assim. E já era esse conceito de festa open air, com open bar premium? Era. Elas já nasceram nesse padrão? Já nasceram nesse padrão. Não tinha, assim, essas grandes produções com fogos de artifício, com show de Henrique e Juliana às 6 da manhã, mas já eram muito bem organizadas e já era muito legal. E era uma época muito mais saudável, muito menos droga. A galera ia e bebia muito. Amanhecia, só que é um pessoal mais saudável. E eu tenho a impressão que nessa nossa época aí também tinha mais pegação, mais paquera do que hoje. Tinha. Parece que hoje eu não vejo tanto isso, assim, de... Você vê os casais se beijando e tal, se conhecendo. Tinha bem mais. Era muito menos ver e ser visto e muito mais curtir. Hoje eu vejo nos eventos que eu vou que são muito legais e tal, só que é muito mais do tem que postar que eu tô aqui. E é diferente, você tem que mostrar e falar que tá tudo bem e tal. Não, as pessoas viviam. Era uma época muito mais viver e menos mostrar. Eu não sei se a gente nem consegue explicar isso pro pessoal dessa geração, porque só tinha experiência e vivência quem foi lá. Ninguém conseguia acompanhar. Hoje a gente, igual, tá tendo o Lollapalooza, o Rock in Rio. Mesmo que você não vá, se você acompanhar pelos stories, se você entrar lá no Multishow, você tá lá. Antes não era assim. Não. Eu lembro que antes de ir às primeiras festas dessa, eu nem sabia que existia. Não era assim, todo mundo que sabia. Você tinha que entrar pra galera, pra alguém te falar, cara, se organiza aqui, isso aqui é muito legal. E aí essa galera também, a gente tinha uma turma que viajava pra fora. Então todo o dinheiro que eu ganhava com balada, fazendo evento e tal, eu viajava, investia um tanto e viajava o outro. Aí tinha a galera que ia pro House Chip, que era uma balada de house que tinha, que era muito legal. Que era assim, a galera da Globo ia, o Guga, jogador de tênis, ia. Era muito legal. E a gente entrava no navio e ficava 4 dias só ouvindo o house. Era um house super legal. E aí a gente começou a levar a galera, eu comecei a juntar a turma pra ir. A gente ia pro Tomorrowland, ia pro Ultra. Tinha uma turma que ia muito pro Ultra de Miami, aí pro Ultra da Croácia. E foi desenvolvendo essas turmas aí pra levar pra fora do Brasil também. E nesses grupos você ganhava algum tipo de comissão ou era só pra organizar? Não, ganhava e divertir? tudo. Organizava a turma, vendia passagem, organizava hotel, era a tia da excursão. O que seus pais achavam disso? No começo, tiveram algum pé atrás, assim? Meu pai, minha mãe, eu sou a ovelha negra da família. Eu vim de uma família mega tradicional. Minha mãe é libanesa, meu pai é defensor da família brasileira. Então, meu pai era super contra. Tanto é que eu falo que eu trabalhei a vida inteira 3 turnos. Porque para eu fazer evento, eu tinha que estudar de manhã,
depois trabalhar à tarde, ou em alguma coisa da família, ou depois da faculdade do direito, e fazer balada à noite. Então, eu sempre dormi 4 horas por noite. Você fez faculdade de Direito. Fiz direito aqui, na PUC. E você nunca chegou a atuar? Atuei muitos anos, eu fiz 3 pós em Direito Tributário. Fui para Londres para fazer mestrado e larguei tudo para mexer com o mercado de luxo e bebida. E é curioso, todas as pessoas que já vieram aqui bater um papo com a gente sobre a trajetória de vida, é que por mais que às vezes hoje você não atue, muitas coisas que você aprendeu no direito, na faculdade, essa experiência de Londres, viraram ferramentas para onde você está agora, né? Sim. Eu lembro de você comentar que essa experiência de Londres também mudou muito o seu olhar. Mudou minha vida. Na época eu já era uma advogada bem-sucedida, eu trabalhava com direito, com planejamento tributário, incorporadoras, ganhava super bem, fui estudar. Porque meu pai sempre falou, por mais que você não ame o direito, você tem que ter a maior graduação que você pode ter. E aí fui lá que eu me achei. Eu falei, não nasci para isso. Vou voltar para o Brasil e vou ver o que eu vou fazer da vida, porque eu não quero trabalhar com direito, mas hoje, na minha empresa, me ajuda demais. Eu tenho uma base legal para tudo. Dessa época aí começou com as festinhas, viraram os eventos, as coisas internacionais. Para chegar no momento que você está hoje, teve mais alguma fase? Como é que veio a ideia da reserva? Teve. Aí eu voltei para o Brasil em 2012, já sabendo que eu não queria. Fiquei uma semana só pensando que eu ia fazer da vida e começou a chegar a proposta de multinacional para eu trabalhar com a parte de bebidas. Uhum. Que aí eu comecei a trabalhar na Pernod Ricard do Brasil, que é a co-líder de destilados do mundo, que é Chivas, Absolute, Perrier-Jouët, são várias bebidas. E de lá eu fui pro grupo da LVMH, que foi onde assim eu realmente me achei na vida. Se fosse para fazer alguma coisa, seria trabalhar com o mercado de luxo, nichado para as bebidas mais premium que tem no mundo. O que te encantou? O que brilhou o seu olho nesse mercado? Eu acho que o desejo de marca. O que as marcas fazem para serem desejadas. Não o desejo da pessoa estar lá, mas assim, o que tem por trás das câmeras. O que ela produz, o que ela investe, a cultura da empresa, que não é vender a qualquer custo, entregar de qualquer jeito. Isso me encantou. Sim. A experiência do cliente. E aí, avançando no tempo, chegando na reserva, né? Que hoje eu sou cliente, acho que a maioria... Goiânia, pessoal que aprecia vinho, bebidas, eu acho que todo mundo conhece ou deveria conhecer. Como que veio a ideia, assim, tipo, vou ter a minha casa, Você saiu desse momento aí, dessa função que você fazia para montar o seu negócio? Eu sempre tive o sonho de ter um negócio, voltar para Goiânia. Na época eu morava fora de Goiânia. Fiquei 14 anos, depois que eu voltei de Londres, pulando de cidade em cidade. E aí eu morava em Brasília na época, trabalhando pela LVMH, que é a Louis Vuitton Moet Hennessy, que às vezes o pessoal não conhece, que é o maior conglomerado de luxo do mundo, tem 70 marcas. Eu me apaixonei por isso. Em 2020, conheci meu marido em 2019. Em 2020, a gente resolveu casar, morando em Brasília. Começou a pandemia. E aí, eu tinha acabado de casar e pensando assim, o que eu vou fazer agora? Quero ter um negócio. A rotina de viagem já não casava mais, porque assim, estava toda semana numa cidade. E aí, por coincidência, não sei se você sabe, eu acho que você lembra, onde a Reserva 35 é a casa dos meus pais. Sim. Então era lá que eu vendia ingresso, era lá que tinha festa, era lá tudo. E aí, por coincidência, minha mãe me ligou para poder falar que o inquilino estava desocupando por causa da pandemia. Aí eu falei, sempre quis ter um negócio. Vocês moraram lá, aí depois saiu e ficou alugado. Tava alugado. A gente morava lá e depois que minha irmã casou e eu fui morar fora, minha mãe alugou e foi morar num apartamento só ela e meu pai. Porque meu pai vai fazendo todo final de semana, então não fazia sentido uma casa de 600 metros quadrados. E aí, dormi com aquilo na cabeça. Meu marido falou, você não sempre quis ter um negócio? Monta sua adega lá. Você sempre quis ter seu local, fazer experiência, atender seus amigos e tal. Já voltamos para Goiânia, então vamos montar lá. Aí eu falei, você tá louco? Vou montar um negócio pequenininho. Ele falou, desde quando você é pequena? Desde quando você pensou pequena? Aí eu já nasci em 2020 com a maior adega de vinhos destilados do Brasil. E era um momento, assim, arriscado, mas também oportuno no sentido de que talvez depois você descobriu isso com o tempo, mas o período da pandemia eu imagino que foi um período que vendeu bastante porque a galera só podia beber em casa.
todo mundo, graças a Deus, tomou sua adega em casa. As pessoas começaram a tomar mais vinho. E eu estava até comentando mais cedo que quando a gente abriu a reserva, a gente abriu como mercado. Porque a gente tinha que ter no KNAI atividade essencial. Então a gente tinha uma gôndola lá no fundo com açúcar, óleo, com essas coisas que não tinha nada a ver. Só que pra gente estar aberto, a gente tinha que, teoricamente, vender aquilo. Sim. Por conta do lockdown, para estar aberto, tinha que ter tudo isso. Aquilo. E assim, eu sempre estudei mercado. Eu estudei mercado de luxo, estudei vinhos. Eu sabia que o consumo ia aumentar. Quanto mais tempo em casa, mais as pessoas iam beber. E aí as pessoas começavam a me ligar. Gina, o que você tem para vender? Na minha casa. Eu vendi em casa, antes de abrir a reserva, umas 600 garrafas. Que eu sempre tive garrafa em casa, sempre fui colecionadora. Tanto de vinho quanto de uísque. E aí você disse que estava me contando sobre o Reserva 35, o nome, né? O 35 veio… Qual que é a história do número? É coisa de louco, né? Que tudo que a gente faz assim. Eu fico brincando que é na pressão que a gente brilha. A reserva vem de vinhos de reserva, porque os melhores vinhos para se fazer um bom champanhe são os vinhos de reserva. E o 35, ele poderia chamar 35, 50, 70. Foi por causa dos dias que a gente demorou para fazer a reserva. Que a gente pensou que entregaria em 35 dias, na verdade foi 42. Mas da hora que a gente passou para o arquiteto o projeto, a hora da execução, que a gente estava te falando, a gente descarregou 6 toneladas e não foi descarregado assim, equipe. Não tinha equipe não, nem podia ter. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu marido. A turma toda descarregando e fazendo e colocando preço e construindo. Eu lembro de várias noites que eu dormi na reserva com o pessoal pintando, com o marceneiro fazendo, que se eu fosse embora, eles iam embora. E eu precisava de inaugurar. Foi assim, loucura. Mas foi muito legal. Esse peso são as caixas do vinho, que é muito pesado? Cada caixa de vinho, por exemplo, uma caixa de 6 garrafas são 11 quilos. E a sua experiência de atuar já nesse mercado de bebida te ajudou nessa hora de escolher? Porque eu acho que uma coisa difícil para quem tá abrindo um negócio desse e não tem conhecimento é qual vinho que vale a pena comprar, qual que vai ficar parado, qual que vai girar. Eu vou te falar a verdade. A gente foi… Na época a gente teve algumas pessoas que ajudaram, mas a gente errou muito no começo. Eu fiz muita compra errada, por quê? Porque eu tinha um feeling nacional. Eu não tinha um feeling de Goiânia. E as pessoas foram mudando um pouco os hábitos. Por exemplo, o vinho, você começa a tomar vinho suave, vinho mais leve. Você vai evoluindo o paladar. E as pessoas começaram… Eu achei que ia vender muito no começo. Só que eu fui descobrindo que meu público, como eu já me posicionei como uma marca que tinha uma cultura legal, uma experiência legal, uma variedade legal, eu comecei assim… Quando eu abri a loja, o vinho mais caro era R$500. E em 3 semanas de loja, eu comecei a ter vinho de 7, de 20. Com um mês de loja, eu vendi um vinho de 40 mil. Que eu falei, gente, Goiânia tem potencial. Eu não tinha essa noção. Então, a gente comprou muita coisa errada e foi formatando de acordo com a necessidade. Hoje, os vinhos mais caros lá tem até qual valor? Por exemplo, de pedido, eu consigo o vinho que você quiser hoje. Mas hoje, em gôndola, a gente tem vinho de 300 mil. E a pessoa que não conhece a reserva, hoje a reserva tem um universo ali dentro, né? Além de ser essa pessoa que vai lá escolher um vinho, uma coisa que eu acho muito legal. Eu sou um apreciador, mas não tenho tanto conhecimento. E toda vez que eu vou lá, eu saio com a sensação de que aprendi um pouco mais. Porque galera que atende a gente… Como que é o nome do seu gerente que tá sempre lá? Tem o Murilo, tem a Fran. Eu acho que é o Murilo, assim. Que é uma pessoa que eu sempre vou nele, no sommelier, e tento aprender. Eu gostaria de um vinho novo e me explica sobre ele. E eles são muito bem treinados, muito bem preparados. Isso desde o começo é assim? Foi um serviço que você foi desenvolvendo? Desde o começo foi assim. A gente já quis entregar uma consultoria, porque o goiano não tinha a cultura do vinho. Nem todo mundo conhecia. E a gente sempre quis prestar esse serviço o consultor ali. Não é assim, porque preço por preço, sinceramente, a internet é mais barata. De qualquer coisa, de qualquer produto que você vende. O seu diferencial tá na consultoria. No serviço que você entrega, no estacionamento facilitado, na rapidez da resposta, na embalagem bonita, na variedade. E na consultoria mesmo. Você não vai levar a garrafa de vinho para casa. Você vai levar sabendo com que harmoniza, como é que é a sua proposta. Não é assim, compra que é bom. Sim. Então, a gente sempre trabalhou com essa consultoria, porque eu sou sommelier.
Eu estudei para isso. Hoje a gente contrata, o pré-requisito é ser sommelier. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui lá, eu cheguei e falei, amiga, queria um vinho tal. Ela falou, Rafael, você não vai achar que não. Esse daí é o que você comprava lá no supermercado. Agora eu vou te ensinar a tomar vinho. E aí vem 10, 15 minutos de explicação, você sai de lá sabendo mais e o nível de exigência, de você começar a experimentar coisas melhores. E às vezes as melhores não significa necessariamente mais caro. Já teve várias vezes de você me indicar rótulos lá muito bons que com custo-benefício legal. E aí, passou um pouco tempo, eu fui convidado para um evento na reserva, né? Esse foi um projeto que veio depois, os espaços para evento? Como é que funciona isso? Inicialmente era para ser e-commerce. Eu queria abrir um e-commerce e a adega com muita variedade e tal. E então o e-commerce a gente não resolveu apostar porque o e-commerce é preço. E aí, quando você vai começar a fazer conta, no mundo do vinho, de destilado, o imposto é muito alto. Então, para você ser competitivo, ou você sonega imposto ali, não fecha a conta, ou você sai do mercado. Eu preferi sair do mercado do e-commerce do vinho, que é muito complicado, tem que ter muita manobra para dar certo, e apostar só lá. E começou a ter necessidade dos clientes. Porque o cliente é muito engraçado, o goiano, ele gosta de ir conversar. Porque eu sou goiana, eu falo, você não quer só comprar um negócio, não, você quer conhecer, você quer entender, você quer comer um queijo. Começou a vir essa necessidade. E a gente abriu uma sala inicialmente para 30 pessoas, com uma cozinha pequenininha, lá para ver se atendia, se ia dar certo. Só que aí a gente não conseguiu atender a demanda. Começamos a crescer. Hoje eu tenho 4 salas, uma das minhas maiores salas atende 80 pessoas ao mesmo tempo. E aí eu tenho hoje 3 chefes, que revezam por horário, porque a gente tem full time lá, demanda, para entregar harmonização, experiência, tudo. Então, os eventos não são só externos, que a gente atende com bebida, mas a parte também lá de dentro, da experiência. Então a pessoa que quer fazer um evento lá, dentro da reserva, tem tanto a parte da bebida e também a parte do buffet, de cozinhar ali. Buffet, decoração. Eu sempre falei, aprendi na minha escola da LVMH, que você tem que entregar o melhor para o cliente. Facilitar a vida. Quer que feche decoração, a gente fecha. Quer uma torta especial, a gente faz. Fotógrafo, 100% ali. O negócio quero só chegar e resolver meu problema. Aniversário, a gente faz muita renovação de votos. Então, assim, eu sou libanesa, né? A gente faz qualquer negócio. E para o seu cliente não precisar ficar contratando coisas por fora. Facilita, a gente quer facilitar. Na vida, eu acho que não só do meu negócio. Quanto mais você conseguir facilitar para o cliente, melhor. E aí, tem uma fase que eu acho que é mais atual, que é a questão do almoço executivo. Que é um produto relativamente novo lá na reserva. Como a gente teve que fazer uma cozinha muito grande para atender esse volume de eventos, a gente já estava com o pessoal lá, estava meio que ocioso o espaço. E aí eu falo assim, vamos ver o que a gente consegue fazer com a mesma base ali. Então, a gente conseguiu desenvolver o almoço executivo de segunda a sexta, que começou tímido e hoje, graças a Deus, tá bombando, tem fila de espera todo dia e tal, que é meio que uma porta de entrada para a pessoa conhecer. Então, tô girando de 150 a 200 pessoas por dia no almoço executivo. Nossa. Então, é loucura. E as pessoas procuram para ter espaços reservados. Como tem salinhas, o pessoal vai fazer reunião, fazer negócio, sem o coleguinha do lado ver. E a gente entrega um serviço legal, então acaba bombando. Na verdade, eu construí ali um ecossistema. É uma coisa... vai alimentando a outra, né? Porque a pessoa, quando desce ali, passa pela adega, às vezes compra um vinho. Compra um vinho, compra presente. Por exemplo, eu vendo cestas, pega a época do Dia das Mães, Natal. Natal, esse ano passado, eu entreguei 11 mil cestas. Nossa. Pro corporativo. Então, a gente tem um 360 ali. O cliente chega, aí tem vinho, tem o destilado, tem o queijo para ele levar para casa, tem o lugar para ele fazer uma reunião, fazer um evento, tem a cesta para o cliente, daí para o melhor cliente ou para o colaborador. A gente faz evento em casa com leva vinho, leva sommelier. Eu já cansei de fazer um 360 com a maioria dos clientes. Pessoa que está assistindo tem vontade de alugar o espaço, fazer um evento, o melhor contato é pelo Instagram, pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp ou Instagram. Tem o nosso telefone lá, que é só a pessoa chamar e aí vai direcionando de acordo com o que ele quer. É um mercado que eu acho que
aqueceu muito em Goiânia foi o evento assim no formato de confraria. Sim. Imagino que lá deve acontecer bastante. Muita confraria. Hoje, não só Goiânia, Brasil. Hoje eu atendo Brasil com vinho, assim, faço adega em casa dos clientes e faço confraria. O que aconteceu no meio? A galera entendeu que business é feito em volta de uma confraria. Então, às vezes chama confraria, o meu melhor cliente que fez uma adega comigo agora de quase 3 milhões nem bebe. Só que ele tem bons vinhos em casa para poder receber o pessoal uma vez por mês numa confraria. Aí ele abre grandes rótulos e dali sai muitos negócios. Hoje o vinho, a confraria, está muito ligada a fechamento de negócios. Networking. Eu falo que assim, quem entende de vinho, quem toma vinho, ele não passa vergonha em nenhum lugar do mundo. Porque o vinho é universal. Sim. E outra coisa, depois que você toma um, toma outro, todo mundo está mais flexível, está mais fácil de fazer negócio. Mais fácil de fazer amizade, mais comunicativo. Ele une as pessoas. Eu não sei, a minha experiência com o vinho, eu também sou uma pessoa tímida. Estar fazendo isso aqui, dar as palestras, foi um desenvolvimento pessoal muito grande. Por isso o lance de escrever. A cerveja, o whisky, às vezes me deixa até mais travado. O vinho, eu acho que ele ajuda na comunicação, né? Relaxa. Não, o vinho relaxa todo mundo. E aí você tem que saber tomar também, né? Tem a teoria ali de uma taça de vinho, uma taça de água. Entender o momento. Mas assim, o vinho hoje ele é total business. E harmoniza com tudo. Para falar um pouco mais sobre vinho, assim, se você pudesse me fazer um top 5 de vinhos que você tem lá na Reserva 35, com um bom custo-benefício, que a pessoa vai investir ali e vai se surpreender com a qualidade. Quais... Fala 5 rótulos aí que vale a pena. Vamos lá, vamos começar por um custo-benefício barato. Tem um espumante que chama Procedências, brasileiro. Um negócio de R$59. Que todo mundo que toma acha que é francês. Muito bom custo-benefício. Aí a gente vai pegar um vinho branco, que é interessante. Tem Chablis, que é abaixo de R$200, que é assim, um super rótulo, super legal, um Chardonnay muito famoso no mundo. Todo mundo fala assim, eu gosto de Chablis. Muita gente nem sabe que Chablis não é uma uva. É uma região que é um Chardonnay específico, que é menos de R$200. Partindo ali para o rosé, tem um Cabernet Franc aqui que chama de Laís, da Argentino, que ele é abaixo de R$100. Um rosézinho bom, agradável, que agrada todos os paladares. E tinto, a gente pode pegar, por exemplo, o português não tem erro, tá? Quando alguém fala assim, eu quero dar um vinho, eu não conheço o gosto da pessoa, pega um português. Tem um que chama Monte de Pinheiros, que é um vinho tinto, de 60 e poucos reais, que é o de entrada do Cartucha. E tem o famoso Felino, que é produzido pelo Paul Hobbs, um produtor muito famoso, um vinho de R$100 também, que é um Malbec que agrada todo mundo. Mas assim, quando você falar assim, Gina, qual que é o melhor vinho que você tem? Depende do paladar. Sim. Depende muito, porque não adianta eu querer te vender, te indicar um vinho, um Petrus, se seu paladar não está acostumado a jogar dinheiro no lixo. Eu tenho impressão, tiveram 3 experiências gastronômicas que eu tive que treinar o meu paladar para aprender a gostar. Açaí foi assim. Há 15 anos atrás, a primeira vez que eu pus um açaí na boca, eu falei, não é possível. Porque não era um produto tão mais tempo, né? 20, 25 anos atrás. Comida japonesa. Eu lembro que a primeira vez foi lá no Bougainville, Max Sushi. Coloquei isso, falei, não é possível. E hoje eu sou apaixonado. E o vinho também. Eu percebo que quanto mais consome, mais experiência tem, fica mais gostoso. É comum isso da pessoa falar, eu não gosto de vinho, mas às vezes ainda não experimentou. O nosso paladar ele vai evoluindo. Tanto é que quando você é criança, você gosta de morango, coisa docinha. E você parar para perceber nos bares, você vai ver Campari. Normalmente quem toma Campari é o pessoal mais velho. Por quê? Porque já está com o paladar mais evoluído, já está mais no amargo. Então, você vai evoluindo. Assim como no vinho. Não tem como agora eu te dar um vinho seco, amadeirado, você vai odiar se você não está acostumado a tomar. Então, você vai evoluindo, você vai treinando o paladar. Assim como comida também. Você começa a comer em restaurantes legais e em grandes chefes, o paladar não retrocede, você não aceita mais qualquer coisa. Sim. Então, você vai evoluindo. Gosto de como carro, como casa. Depois você experimenta o bom e vai acostumando, é difícil tomar coisa ruim. Você sempre me conta também das experiências que você faz para os clientes em relação a viagens. Esse é um produto que você também faz lá pela reserva? Faço. Eu faço várias viagens. Por exemplo, agora, daqui uns meses, a gente vai para Champagne.
ou levar uma turma para champanhe para conhecer de um jeito que ninguém consegue pagar. Porque como eu trabalhei muitos anos nisso, eu tenho um acesso que ninguém tem. Como eu sou uma grande cliente, eles abrem para mim o que não vende. Então a gente leva, fala, e eu gosto de fazer um 360. Porque a experiência para mim é da hora que o cliente sai de casa até a hora que chega no hotel. Porque assim, passagem, hospedagem, pagar uma vinícola, qualquer pessoa paga. O diferencial está na experiência e o que a pessoa não pode pagar, que é um desafio no mercado de luxo hoje. Sim. Pra galera que tá assistindo a gente, tem vontade de fazer uma viagem focada nessa coisa de experimentar o vinho, assim. Eu ouço falar muito de Mendonça, que é aqui mais perto. Você conseguiria falar uns 3, 4 roteiros, assim, que vale a pena? Para quem nunca foi, e na verdade até quem já foi, não valoriza tanto, Bento Gonçalves, no sul do Brasil, que o Brasil tem excelentes vinhos, excelentes espumantes, super legal, super acessível. Você desce ali no aeroporto de Porto Alegre, pega um carro e chega lá, tem muita vinícola legal. Eu fui até a última vez por Caxias, tem, se eu não me engano, Azul, tem voo lá, pertinho. Super legal, super interessante para uma primeira vez, ou para valorizar o Brasil, né? Que eu acho que o brasileiro tem que valorizar o Brasil. Mendonça é legal, Chile também é legal. E aí, se você tiver a oportunidade, você tá na Europa, vai visitar uma vinícola, Espanha, Portugal, é mais barato, assim, pagando em euro, mas é mais barato. Eu visitei uma na Califórnia, bem legal, pra cima assim de São Francisco, foi uns vinhos Zinfandel, tem muita coisa boa foi uma lá. experiência boa. E aí, continuando com essa quantidade de produtos que a gente tem lá na reserva, também tem a questão, aí também coligado com a reserva, mas eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, e a palestra que eu assisti, não sei se você faz também sobre vinho, mas a que eu assisti era sobre o mercado de luxo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse serviço. Sobre esse serviço. Porque dá pra gente fazer 10 podcasts. Sim. Né? A minha vida literalmente dá um livro. Quando eu fui para Londres, eu comecei a me especializar. E dentro do grupo da LVMH, eu comecei a estudar o mercado de luxo, entender das marcas. Que a gente começou a entender Louis Vuitton, Rimowa, Dior. E aí, é um mercado que eu me encantei. E quando eu voltei para Goiânia, eu estudei Goiânia para voltar para cá. Nós estamos, assim, hoje no auge do luxo. Nós temos uma das Louis Vuittons que mais vende do Brasil. Porsche, proporcionalmente, que mais vende. O Shopping Flamboyant aqui, que é um shopping que hoje é um shopping de luxo. A menina nos olhos de grandes marcas. A gente tem Tiffany aqui e tal. Então, eu consigo falar um pouco sobre isso e como posicionar. Porque muita gente acha que luxo é colocar marca. A marca é o de menos no luxo. O luxo começa pelo comportamento. Que eu falo que preço é o que você paga e o valor é o que você leva. Você conseguir fazer seu cliente enxergar o valor agregado no seu serviço ou no seu produto. Então, a gente posiciona e dá alguns insights. Que não é só ser, Gina, a partir de amanhã eu quero ser reconhecido como o Rafa do mercado de luxo. Tá, mas assim, qual que é o seu posicionamento? Como é que você trata as pessoas? Como é que seu time fala de você? Como é que seu cliente te percebe? E não é de vestimenta, é mais de posicionamento mesmo, insights que a gente consegue atribuir para as pessoas verem mais valor no seu produto ou serviço. É incrível essa... eu tenho a certeza, assim, as pessoas, o resto do Brasil tá mudando o jeito de enxergar a Goiânia, né? E a gente que tem a oportunidade de morar aqui, você morou já fora bastante tempo, eu fiquei 2 anos em São Paulo e hoje eu acho que a diferença de qualidade de vida no sentido assim de uma comida legal, de conseguir comprar uma roupa, uma marca, Goiânia não tá ficando devendo mais para essas grandes cidades do Brasil e até de fora, né? A gente tem uma pessoa que eu quero trazer aqui, que é o Ian Baioc, que eu acho no lance da gastronomia ele jogou nosso sarrafo lá para cima. O Flamboyant eu acho que tem feito muito esse trabalho de elevar o nível. Goiânia está num momento muito especial, né? Muito especial. Todas as marcas estão enxergando Goiânia e estão reconhecendo que as pessoas aqui acabam investindo. E Goiânia não é só a capital de Goiás hoje. Goiânia hoje entra como capital de Rio Verde, ali de mineiros, da agropecuária ali que roda. E a gente pega Mato Grosso do Sul, todo mundo desce para cá. Norte, assim como né? Redenção, Imperatriz, de outros estados, a gente acabou virando a capital. Sim. Então, as pessoas vêm para cá para comprar.
Não é exagero. Goiânia hoje é a segunda capital que mais vende mercado de luxo no Brasil. Das 27 capitais. Então, e tem uma vantagem, né? Eu sou goiana e falo, não mudo daqui tão cedo. A gente tem qualidade de vida. Sim. Você consegue sair com joia, com bolsa, sem se preocupar. Porque não adianta nada você estar em São Paulo e ter que esconder relógio. Chega no Rio, tem que pegar carro blindado. Perde toda a beleza e a graça. Sim. Então, Goiânia hoje é vista como isso. Toda semana tem alguém me mandando assim, Gina, recebe fulano aí que tá mudando para aí. Ainda mais depois da pandemia, que muita gente consegue trabalhar de home office. Todo mundo quer qualidade de vida. O mercado imobiliário aqui é uma loucura, né? Assim, cada vez metro quadrado mais alto, o altíssimo padrão, e esgota, né? E a primeira vez na história que teve uma migração, que o pessoal saiu de Rio São Paulo. Primeiro lugar que mais teve a maior migração foi Floripa, em segundo lugar Goiânia. Sim. As pessoas estão mudando para cá para ter qualidade de vida. Porque hoje, com esse negócio da saúde mental, não é mais só sobre dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Ninguém fala que não quer. Mas todo mundo quer ter uma família saudável, uma vida saudável. Viver bem, com segurança. Viver bem com segurança e poder almoçar em casa todos os dias. Quando eu conto que eu almoço em casa, o povo fala, como? Como? Eu moro num condomínio que é condomínio legal, pertinho do meu trabalho. Vou e volto todos os dias se eu quiser almoçar em casa. Outra coisa que eu acho que a gente puxou a fila aqui, puxa ainda, é em relação a eventos. Às vezes, de ir em festas, festivais, assim, em outros estados, é difícil. Eu lembro ali no auge do Festival Vila Mix, aqueles espaços que o Marquinhos fazia, que o pessoal da Audiomix fazia, daquele ingresso mais premium. Uhum. É muito difícil você ir em outros estados, outras cidades, de ter um evento ali para 30 mil, 50 mil pessoas e conseguir fazer aquela entrega que é feito aqui, né? Às vezes eu ia num festival aqui, dando um exemplo da própria Vila Mix. O de Goiânia é muito diferente dos outros estados, né? A gente tem a gente é até mal acostumado com o nível dos eventos que acontecem aqui, né? A gente acostumou muito bem aqui, porque o goiano, ainda mais quando fala de sertanejo, a gente começou aqui no sertanejo muito grande, como todo mundo morava aqui, assim, começava dentro do camarote, do nada você via o Jorge ali, o Gustavo Lima ali, fulano ali, começou a cantar no palquinho pequeno, Sim. dentro do camarote, com mega estrutura. Aí você pega no passado aí, da nossa época, a festa do Oscar. Foi uma revolução na época. Eu queria até entrar nesse assunto com você, que você participou ali bem de perto da primeira edição, né, da Festa do Oscar. Como é que foi essa experiência? Participei da primeira edição, que foi para 2.400 pessoas. Era para 1.500, virou 2.400. Fazia faculdade com o Oscar, ele queria lançar a cachaça dele. E aí foi juntando os amigos, e aí foi produção, a gente fez produção. Só amigo podia comprar ingresso, e foi uma mega festa que virou. Foi a primeira festa que teve fogo de artifício, aquele negócio que naquela época era assim, uau! Sim. Mega atração, DJ. Então, assim, a gente inovou na época e as grandes festas foram crescendo. Eu acho muito legal concorrência, porque sobe a régua. Então, a partir daí, todo mundo começou a mudar. Assim como os festivais também. Sim. Todo mundo gosta de competir. Para o cliente, é maravilhoso. Quando eu falo que eu já passei por tudo nessa vida, eu até estava comentando esses dias que eu já passei o Gustavo Lima na balada várias vezes. Conta essa história aí Quando pra o Gustavo gente. Lima era Nivaldo, magrinho. Ele tinha uns 16 anos. Devia ter acabado de chegar em Goiânia, Tinha né? acabado de chegar em Goiânia. A gente tinha, na época, a Sedna. E aí, o empresário dele, na época, me ligou. Tem um moleque aqui, muito bom de cantar. Se quiser até dar uma palhinha aí, mas era aula eletrônico. Passa ele pra mim. Eu, beleza. Quem era Gustavo Lima? Ninguém, eu não conhecia. E aí, eu lembro direitinho. Ele com a identidade dele, Nivaldo. Passa ele escondido ali por trás e tava na balada. Então, já passei Gustavo Lima na balada várias vezes. Menor de idade. Menor de idade. E assim, ele pedindo favor de passar, porque na época todo mundo pagava. Sim. Então, eu lembro direitinho, quando a gente fez, a gente já fez promoção dele na Santa Fé. E quando ele estourou, você já tinha noção que é aquele menino? Não, desde sempre. Desde sempre acompanhei. Ele sempre foi muito humilde, super educado e tal. Hoje eu vendo vinho lá pra turma, então acompanhei a evolução toda. Mas assim, ele sempre foi sucesso. Sempre foi muito bom. Tem uma coisa que é muito legal. A gente foi muito privilegiado, e você viveu isso de perto. Aquela Terça das Estrelas, por exemplo, da ITZY, depois da Vila Mix. De ver, sei lá, Jorge Mateus
Matheus Cauã, Marília Mendonça, Israel Rodolfo, sei lá, todos esses aí, Henrique Juliano, Gustavo Lima, Maíra Maraíza, estavam aqui fazendo barzinho, né? Eu tenho uma crônica que eu escrevi uma vez, que em algum dia, alguma data dessas, todos esses estavam cantando ao mesmo tempo em bares diferentes, baladas diferentes. Há 15, 20 anos atrás, vocês estavam aqui. A gente ia no Alabama, tinha ia no sei lá, Simples. na assim, Búfalos. Com um palco pequeno e a gente ali perto, curtindo como se fosse o Zezinho da esquina. E assim, a qualidade musical era a mesma. Era. A gente, tipo, você tava vendo o Cristiano Araújo ali, você tava vendo a Marília Mendonça, que depois de 10 anos virou o que virou. E a gente via isso num barzinho. Então a nossa geração foi muito privilegiada nesse sentido. De todos os artistas. Eu lembro que teve uma terça-feira no Vila Mix, que o Safadão tava aqui para um aniversário, acho que era do Lelo, alguma coisa assim, um amigo lá. E aí, do nada, no mesmo palco tinha Xande Aviões, Wesley Safadão, Jorge, o Matheus Cauã, o Gustavo Lima não tava. A Marília Mendonça chegou 3 horas da manhã. Foi assim, você olhar e falava assim, gente, a gente tá aqui. Cara, e o pessoal curtia, e curtia mesmo. Então ficava assim, gente de Deus. E pro Goiânia acabou sendo normal. Porque você treina na mesma academia que eles, Sim. Você encontra com eles, não tem mais aquele alvoroço. Só que aí quando você vai pra fora, que aí você fala assim, então, você vê o Jorge direto na rua? Vejo. Porque a gente normal, não é aquele choque. Mas são grandes artistas que a gente teve o privilégio de ter muito perto. Até hoje, né? Se eles acordam com... E meio que a gente acostuma com uma coisa que pro Brasil é muito doido. Às vezes eu tô ali na Flex, né? Que é uma academia bem conhecida aqui de Goiânia. E aí tô num aparelho assim, aí eu tô olhando, tá o Murilo Huff, o Thiago Brava, o Gustavo Lima. Falo, gente, tem gente aí no Brasil que viaja e paga muito dinheiro, espera o ano inteiro para ver esses caras. E eles estão aqui revezando aparelho com a gente. É por isso que eu falo que Goiânia é muito legal, porque você consegue ter uma qualidade de vida, você consegue ter acesso a quase tudo que você quer. No meio de uma terça-feira, você tem um show do Gustavo Lima no meio do bar. Ontem, essa semana, acho que ele fez isso. Teve. Acordou e falou, acho que eu quero fazer alguma coisa. Vou lá e vou cantar um pouquinho pra galera. E é ótimo. E a gente tem hoje as maiores marcas de luxo rodando aqui. Tanto é que dentro do meu business, eu tenho, além de palestra, uma agência de experiência. A gente está fazendo várias experiências legais aqui em Goiânia. E não é só local. As marcas internacionais contratam e falam assim, eu quero proporcionar um negócio legal para Goiânia. E aqui a gente consegue fazer o negócio acontecer de uma maneira que as pessoas ficam chocadas. Eu não sei quando as pessoas vão assistir esse episódio, mas no momento que a gente está aqui gravando, acabou de acontecer o MotoGP. Que foi um evento assim que o mundo inteiro acompanha, assiste. Tinha vários anos que não aconteciam aqui no Brasil e voltou para Goiânia. Você esteve lá? Você gostou? O que você achou? A gente estava lá com os vinhos. Então, a gente ficou 2 semanas na operação lá dos vinhos. A produção internacional ficou muito chocada com a estrutura que Goiânia tem. E assim, conseguimos entregar 100%. Problema, gente, qualquer produção do mundo tem. Se você fizer em Londres hoje, você vai ter um negócio ou outro. Mas a eficácia com que a gente conseguiu resolver aqui a produção interna foi muito rápida. Eles ficaram, assim, chocados. Tiveram algumas áreas que foram feitas por produção internacional, trouxeram um buffet e falaram... Não, aí, quando eles viram o local que estava operando algumas áreas, falaram, não precisava, não. Aqui vocês conseguem fazer muito bem. Sim. Então, e é muito legal isso, porque agora com o autódromo a gente vai vir Fórmula Indy, vai vir muita coisa legal para Goiânia que gira não só o automobilismo e entretenimento, gira economia. Com certeza. Para o Goiânia é uma honra poder fazer grandes eventos internacionais aqui. E eu acho uma pena, assim, a gente fica meio sem entender como que tem goianiense que às vezes torce contra os nossos eventos, né? Eu vi alguns... Foi pouquíssima coisa, o evento foi um sucesso, mas vi algumas pessoas compartilhando, por exemplo, a saída do público, que tinha que pegar o ônibus para ir até os estacionamentos, né? E às vezes a pessoa criticando ali, falando, nossa, que absurdo, fila e tal. Mas às vezes a pessoa que está comentando isso não teve a experiência de viver
uma oportunidade dessa, mas isso acontece no Rock in Rio. Isso acontece... Qualquer jogo que você for no Maracanã que tiver mais de 50 mil pessoas, vai ter um tumulto daquele ou até maior. Grandes eventos do mundo, vai não acontecer. Não é só Brasil. Eu falo porque eu sou apaixonada em tênis. Eu vou para o Roland Garros. A gente vai para eventos no mundo todo lugar. Na hora de sair é assim. Então, não é especificamente Goiânia. Então, você vai, o Roland Garros de verdade, várias vezes, ou a gente vai embora antes de acabar, ou espera até o final, fica lá perto esperando, porque todo mundo sai ao mesmo tempo. Você pode ter a melhor logística do mundo, que não vai atender. O Grandes famoso shows. perrengue chique, né? Coldplay, eu já peguei vários shows do Coldplay que era assim, perrengue chique mesmo no final. E eu acho que assim, é uma vergonha para o ser humano fazer isso. Você pode prestigiar, falar bem. Por que você vai falar mal? Acho que é falta de assunto, né? E rolou... A gente que tem a oportunidade de conhecer donos de bares, donos de restaurantes, donos de hotéis, foi bom para muita gente. Não é só para a galera que tá Prestador envolvida. De serviço. Sim. Girou Uber, eu imagino, né? Porque a pessoa tinha que deslocar até o estacionamento. Tudo. As marcas, né? Algumas marcas goianas que apostaram no projeto. Tenho certeza que teve uma repercussão muito legal. Não, já terminou no outro dia, né? Terminou no domingo, na segunda-feira já começaram a vender e negociar os ingressos para 2027. Para 2027 não vai dar para quem quer, Todo né? mundo já. Meu telefone pipocou na segunda-feira. Gina, me dá acesso. Com quem que eu tenho que conversar? Eu quero fechar isso e tal, porque todo mundo quer estar lá, porque viu que é legal. E aí a preferência sempre é de quem entrou primeiro, porque é justíssimo. Se você apostou no primeiro ano, você tem que estar nos próximos 4, porque são 5 anos de contrato. Tem algumas pessoas que fazem parte da sua trajetória que tem a ver aqui com o podcast, né? O Thiaguinho Malta, que é seu primo e meu amigo, parceiro de futebol, ele fez... Para quem não conhece, Thiago hoje é um dos donos da B2, que é uma grande empresa de eventos aqui, e foi a empresa que fez esse estúdio aqui. Não sei se eu comentei com você. Nossa, não sabia. Thiaguinho, que eu mandei aquela mensagem, falei, cara, eu tô precisando de uma ajuda. E eu imaginava algo bem mais simples, mas eles fizeram no padrão da B2, colocando aí a Link, nossos parceiros. E aí, como que o Thiago também, nessa época, eu imagino que ele é mais novo do que você, mas nessa época dos eventos. Tá? Mais velho. Obrigada, vou falar com a minha dermato. Ele é mais velho que você? É mais velho que eu. O Thiago tá na maisena, né? Eu que tô precisando de eu vou ligar pra dermato agora, sair daqui, eu vou marcar uma consulta. Eu não sei se é porque eu sou seu amigo antes de conhecer ele, mas eu tinha a impressão que o Thiago era mais novo. É mais velho que eu, você acredita? E aí, mas nessa época de eventos, você já trabalhava com ele? Trabalhava, a gente fazia, antigamente o Réveillon dos Esquecidos, a gente fazia muita produção juntos. Já fui muito nisso. Quem é da nossa época, assim, todo mundo que passou por eventos, eu trabalhei junto. Então, o Thiaguinho, quando fundou a B2, eles nasceram como formatura, a gente fazia os eventos vendidos juntos. Réveillon dos Esquecidos, a gente fez vários. Não vou perguntar a sua não, mas quantos anos o Thiaguinho tem? O Thiaguinho tem 39. O bichinho tá conservado. Eu tenho 36, tá? Mas eu imaginava você 34 e ele uns 30. É porque eu tenho 3 turnos, né? Então vale por 3. Já passei do 100. Mas todo mundo no meio de eventos se conhece. Eu fico brincando que, na verdade, o mercado, ele é justo. Quem tá no meio até hoje é porque é bom. Sim. Todo mundo se fala ali. Thiaguinho fez a trajetória dele, cresceu. E grandes empresários cresceram e estão lá porque são bons. E eu aprendi isso depois que eu abri o meu negócio. Antigamente era assim, estava no meio e tal, tudo certo. Mas para uma Richesse da vida, para um Flamboyant da vida tá aí há tantos anos, sim, é porque eles são muito bons. Passaram por várias crises. E problema tributário, e trabalhista, e marketing, e crise da bolsa, e Covid e tudo mais. E as pessoas estarem onde estão há muitos anos, eu comecei a admirar muito mais esses grandes empresários. Sim, a gente falou do Isídio, né? O Juliano também, que lá da Santa Fé. Primeiro empresário do Zé Rodolfo. Aí, hoje, às vezes, as pessoas conhecem como dono do Melt ou dono de coisas que estão por aí, mas a história é muito longa, né? E outra, acho que você é a pessoa certa para me ajudar a fazer esse ranking. Se você pudesse colocar, assim, as 5 baladas, boates, festas mais legais da história de Goiânia, aí você pode definir o critério. Como que você colocaria? Da quinta para a primeira. Vamos embora. Eu acho que da quinta, vamos começar pelo Festival Vila Mix. Para mim, ele foi disruptivo. Sim.
Porque pela quantidade de pessoas, quantidade de shows, o Marquinhos, ele é megalomaníaco, tudo que ele ia fazer muito bem. Era assim, 15 shows, 2 dias de festa, camarote. Eu lembro direitinho, na época eu trabalhava na LVMH, teve o primeiro ano do Único no camarote, a gente vendeu 3.000 garrafas de Vivo Clicquot. Na época que ninguém colocava isso em festa, não. A gente vendeu o Cheval des Andes, que é um dos vinhos mais premiados da Argentina e tal. Então, acho que o Festival de Vila Mix para evento foi um dos melhores. Agora, quando a gente fala de balada mesmo, Sedna, para mim, foi a melhor época, pela minha idade. Sim. Que era assim, quinta-feira, era o pessoal. Sedna primeirona lá. A primeira Sedna raiz ali. Que veio depois da ITS. Que veio depois da ITS. Sedna foi a primeira, número 1, muito legal. E aí a balada Vila Mix também, do sertanejo que a gente estava contando, que Sim. tocavam todos os sertanejos. A ITS era muito legal também, mas acho que pouca gente já é mais vai lembrar. raiz. Então tá, Festival Vila Mix. Em quarto você colocou a Sedna. Terceiro, a Boate Vila Mix. A Boate Vila Mix. ITS. E eu vou te falar, a balada mais democrática que já tivemos em Goiânia chamava Pagodinho Número 1. Eu lembro. Ele era no domingo. E a gente vai chegar num nome que eu quero falar aqui. Vou deixar você falar do Pagodinho. Esse Pagodinho Número 1, para quem acompanhou e viveu, era icônico. Era todo domingo, no espaço chamado Equatori. E era muito massa, porque é o seguinte, quem não amava pagode ia pela galera. E era um negócio assim, era R$10 o ingressinho. Só que você via a galera mais bonita de Goiânia, mais animada de Goiânia. Então, assim, eu acho que o Pagodinho Número 1 foi a balada que todo mundo tem história lá. Quem muito passou legal. nessa época. E não é. Hoje é fácil você falar que gosta de pagode, porque o pagode cresceu demais. Aquela época não era assim, né? Quando tudo assim, era mato. Eu acho que antes do Thiaguinho, né? Talvez o Thiaguinho tava no Exalta ainda, nem existia Tardezinha. Ela já tinha essa vibe da Tardezinha de hoje. Naquela época, né? E aí uma pessoa que é parceiro nosso aqui, que é o Armando, que eu conheci nessa época. Figura. Careca. Que é um dos sócios, dono da Casa Scala, que é um dos nossos parceiros. Que construiu minha casa, por coincidência, então você acredita? Tá fácil de falar. Queria aproveitar para falar da Casa Scala aqui, que é um dos parceiros aqui do podcast. Você que tem vontade de construir uma casa, a casa dos seus sonhos, escolhendo o lote, eles vão te ajudar a escolher o lote, vão te ajudar a construir a casa e acompanhar todos os processos. Gina tá aqui, pode falar. Eu nem sabia disso. Então a sua casa foi feita pela Casa Scala? Foi feito pela Casa Scala. Tem selo Gina de qualidade. Aí esse processo vocês escolheram o lote, o projeto? Não, a gente já pegou na metade, porque eu tinha um lote a construir e aí eles estavam construindo uma casa que a gente gostou e aí a gente foi colocando os acabamentos. Mas assim, eu indico de olho fechado. Minha experiência com eles foi... Altíssimo nível, né? Altíssimo. Se não fosse, eu mudaria de assunto. Não, eles têm um diferencial que, pelo fato deles já estarem há mais de 30 anos no mercado e como eles fazem várias casas nos maiores condomínios de Goiânia, eles conseguem entregar num prazo recorde, né? E eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Quem passa por mim, passa por qualquer pessoa. Eu sou exigente. O sócio dele, o Manuel, fala assim, você vem com uma lupa, Gina, eu vou. Eu sou chata. Então, assim, por isso que eu te falo que tem qualidade. Eles entregam muito. Na sua família construiu também a do Thiaguinho? Construído do Thiaguinho. E eu acho que tá construindo a do sogro dele. Do sogro dele. O Ibrahim também vai construir com eles. Então, um vai indicando pro outro. Coisa boa é assim, a gente vai indicando. Se for ruim, a gente deixa pra lá e ninguém fala nada. Mas quando então, é bom, a gente indica. O nosso podcast aqui também indica. Tem um QR Code aqui na tela para você ter mais informações sobre a Casa Scala. Gina, para fechar aqui o nosso papo, se eu um dia for escrever o livro da sua vida, toda história tem um momento que a gente fala que é o fundo do poço. Qual foi a hora mais difícil dessa sua jornada? A hora assim que você precisou ter muita resiliência, muita força para voltar a subir e vencer essa dificuldade? Eu vou ser sincera, eu não tenho a jornada do herói triste, porque eu graças a Deus, eu nasci, minha família é muito, muito legal, nasci numa família que já tinha bons relacionamentos. Mas eu te falo que há um ano atrás do meu negócio, eu não surtei que eu não tive tempo. Porque, assim, ter negócio é muito difícil, e eu faço, é tudo meu ali. Então, por isso que eu falo que eu admiro muito quem tem negócio. Como empresária, hoje eu cuido da minha comunicação. Eu tenho um time muito bacana, mas assim, eu tenho 40 pessoas ali dentro de todos os meus negócios. E aí eu tenho que supervisionar financeiro, compras, marketing, que eu sou minha garota propaganda, cozinha, precificação, imposto,
a parte jurídica, contábil. Há um ano atrás, assim, eu não surtei porque eu não tive oportunidade. Se eu pudesse, eu tinha fechado. E aí, eu tive vários problemas com meus ex-sócios, assim, várias dores ali que não deram certo, que aí foi por Deus. Só que aí, assim, eu falo que eu queria ter tempo de ter burnout. Eu não tive, até hoje. Porque se eu não tenho tempo nem de chorar. Mas, assim, um ano atrás, eu ia no banheiro, chorava, voltava para atender cliente. E tudo certo, tô aqui. Tô viva e feliz e faria tudo de novo. E daqui para frente eu cresço muito mais. Onde você imagina a Reserva e a Gina Facuri daqui 5, 10 anos? O que você mira aí para frente? Eu já quis ser franquia há muito tempo atrás, já tive muita oportunidade de franquia. E eu entendi que o que eu quero entregar, com a experiência que eu quero entregar, eu não consigo entregar numa franquia. A gente tem um projeto de expansão. No próximo ano, a gente deve expandir para mais 3 cidades. E eu vejo a Reserva crescendo com sócios locais que querem entregar a experiência. Porque eu falo que hoje a experiência e a hospitalidade é o que a gente tem que entregar. O produto é o de menos, porque o produto todo mundo tem. Então, a experiência e a hospitalidade é entregar isso pela Reserva, tanto com presentes quanto bebidas, a parte do restaurante. E, Gina, eu gosto muito do mercado de luxo. Eu gosto muito do mercado de experiência. E como eu trago isso na bagagem e consigo fazer isso de uma forma muito fácil pela produção de eventos, eu quero muito ter um pouco mais de tempo para eu focar em experiência de cliente. Porque hoje eu já atendo grandes marcas. E eu não atendo mais por falta de tempo. Que a gente tem que se dividir. Meu dia tem 24 horas e ainda tem a vida pessoal, né? Sim. Outra pergunta que eu quero te fazer. Quando a época que a gente ficou assim, bem amigo, que tava os dois solteiros, carnaval e tal. Por um momento eu pensei assim, acho que a Gina não vai casar nunca na vida dela. Eu nem queria. Eu nunca quis casar. Como que você conheceu o seu esposo? Como é que mudou essa chave? Eu nunca quis casar. Minha vida sempre foi muito boa pra eu casar. Aí me dizendo, meu pai, você não pode ser feliz a vida inteira. Então você tem que casar em algum momento. Tô brincando. Mas eu conheci meu marido, me apaixonei por ele. Meu marido é meu oposto. O Ricardo, ele é muito tranquilo, muito na dele. Ele é o oposto, literalmente. E você acha que isso é um segredo do sucesso do seu relacionamento? É um segredo do sucesso. Porque se eu pego um doido igual eu, se eu tiver um marido no 220, aí cada um vai para um lado. Ele me equilibra. Uhum. Ele me traz pro meu eu mesmo. Então, ele me equilibra muito. Ele tem muita paciência. Me apoia demais. Ele apoia umas loucuras minhas que eu falo assim... Não tem lógica. Porque eu sou uma pessoa, assim... Eu crio na pressão. Você me bota pressão que sai muita coisa boa. E assim, é de hoje para hoje. E ele aceita super bem. Eu conheci ele quando eu morava em Brasília. E aí, me apaixonei e falei... Você é a única pessoa no mundo que me fez querer casar. Essa coisa de você ser muito workaholic, assim, é engraçado que tem dia que eu acordo, assim, 6, 7 horas, olha no WhatsApp, 3 da manhã, tem mensagem da Gina. Isso, vamos fazer. Eu falei, gente, essa mulher não dorme, não. E eu tô de ontem pra ontem. Eu não durmo, eu durmo muito pouco por costumes por costume. E eu acho que, assim, eu tô na idade de produzir. Se eu puder produzir agora, eu tenho fôlego para produzir e gosto disso. Um negócio assim, Gina, como é que você aguenta? Cara, eu amo o que eu faço, eu tenho um propósito. Eu falo que o dia que eu vou parar, o dia que eu for capa da Forbes, eu quero aparecer na capa da Forbes. Eu quero aparecer assim, contando toda a minha trajetória, o que eu entrego, o que eu faço com excelência. E para isso, não é dormindo em casa que eu vou conseguir. Então, eu trabalho hoje 24 horas, assim. Eu sonho com o que eu faço. Eu não tenho preguiça nenhuma, uma coisa que eu não tenho é preguiça. E eu gosto do que eu faço e eu tenho um marido que me apoia, uma família que me apoia. Então, quando eu chegar lá, eu vou falar, realmente, foi tudo por trabalho. E outra pergunta que eu quero te fazer é se quando a gente for escrever o livro da sua vida, quem que foi o seu grande herói, assim, uma pessoa que te inspirou, que você olhou assim para ele e falou assim, tem muito para eu aprender aqui? Meu avô. Meu avô é meu... Toda vez que eu penso em alguma coisa existir, é meu avô. Ele veio do Líbano com 14 anos, fugido da guerra com a minha avó, com a mão na frente e outra atrás, sem falar português. Trabalhou, sustentou a família inteira. Ele passava fome, dormindo assim na praça, para mandar comida para os filhos. Com minha avó, sem falar português também, criando 5 filhos. Morreu, ele faleceu em 2017, deixou muito dinheiro construído de trabalho.
Então, eu aprendi muito com ele, eu aprendi a negociar com ele. Eu cresci atrás do balcão, literalmente. Eu sou da geração que minha mãe nunca teve babá. Jogava a gente lá na loja, quem cuidava da gente eram os vendedores, o estoquista. E aprendi a vender. E meu avô me ensinou a negociar, criar necessidade. Eu falo que ele era um marqueteiro nato, na época que nem falava de marketing. E ele nunca desistiu. E ele conseguiu construir um patrimônio e um nome que vale muito mais que patrimônio, que hoje onde eu falo, por onde eu vou, eu falo que eu sou neta do meu avô, eu não preciso nem de assinar nada. Então, meu avô foi a maior inspiração e a família que ele construiu, a união de família que ele fez, isso aí não tem preço. Legal. Tem uma... No meu top 5, eu colocaria uma festa que até a gente já foi junto, que é a Festa Fantasia. E acho que uma pessoa que vale a pena a gente falar sobre o evento é o Lelê. Fez história aqui em Goiânia, deixou muita saudade. E você era uma figurinha carimbada, assim, né? Você foi em várias festas da fantasia? Eu vendia mais ingresso. Eu captava patrocínio para a Festa Fantasia e vendia ingresso para a Festa Fantasia. E o Lelê foi um dos meus melhores amigos. Devo muita coisa a ele. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos... eu tinha 15 anos, fui com o Lelê, de responsável. Ele assinou como responsável. Eu devo muito a ele. Conheci muita gente no mundo inteiro por ele. Um cara muito generoso. Eu acho que, assim, ele que me ensinou o que é fazer um evento e a satisfação. Porque quando a gente fala, assim, de dor de empresário, cara, que não é fácil, tá? Fazer evento, tem vários eventos que dão errado, que você perde dinheiro. Assim como o empresário, ele me ensinou. Teve um belo dia que a gente estava numa festa fantasia, que ele olhou e virou e falou assim: amigona, a gente é foda, né? Olha o tanto de gente curtindo. E a gente trabalhando assim, igual louco, emendando. E aí foi a hora que eu falei, realmente, vale a pena. Porque tudo quando você faz com amor e você vê que você está proporcionando felicidade, porque eu sempre gostei de trabalhar com eventos. Ontem mesmo eu estava falando, cara, é cansativo trabalhar com evento, com cozinha, com tudo. Mas quando você para e você vê as pessoas curtindo, você vê que você está dando momentos de felicidade para a pessoa, não tem preço. Foi o Lelê que me ensinou isso. Aquelas festas da fantasia, principalmente as do Goiânia Arena, eu tenho muita saudade, assim. Não sei se é pela idade ou pelas nostalgia. Primeiras festas, assim, que eu fui, mas a coisa da galera levar a sério as fantasias, assim, era muito divertido. Você ia passando e dando risada, porque cada hora era uma fantasia mais especial que a outra. E eu até quando o Lelê faleceu, eu escrevi uma crônica em homenagem a ele, que eu falo que o Lelê, ele tinha um dom de quando ele recebia a gente na Vila Mix, que até foi a gente citou ela aqui, parecia que você estava chegando na casa dele. E aí a gente subia lá pro camarote, pro lounge que ele costumava ficar, e parecia que ele tava recebendo a gente em casa com um monte de amigo. E aí, às vezes, você ia pra Vila Mix porque você sabia que ele ia estar lá. Tipo, você não precisava mandar mensagem, você vai estar, não, ele vai estar. Eu comento isso com o Isídio também. Teve uma época, até mandar um abraço pro Guilherme Iago, que tá aqui fazendo toda a produção com a gente e é desse grupo de amigos. Teve uma época que eu tava solteiro, mais novo. Era muito bom saber que o Isídio ia estar lá. Eu não precisava perguntar se vai estar. Ele tá lá. Ele tá lá e ele tem uma mesa. E aí você, às vezes, tá precisando conversar, tá precisando rir, tá precisando desestressar. Você tem um Lelê lá na Vila Mix, você tem um amigo dono de bar que vai estar ali para tomar uma com você. E os dois, para mim, foram muito essa pessoa, assim. Para mim também, porque eu sou filha deles, né? Eu nasci com o Isídio e Lelê ali, sempre me apoiando, sempre ajudando. Sempre assim, eu acho que a generosidade faz parte da vida deles e tem que ser lembrada sempre. Isso é muito legal. E aí nesse texto eu falo assim que a impressão que a gente que conheceu na intimidade, parece que o Lelê sabia que ia ir embora cedo. E ele falou assim, eu preciso viver. Eu preciso fazer tudo muito rápido, porque para mim vai ser esse tanto de tempo que eu tenho aqui. Por isso aquela alegria, aquela intensidade, aquele astral dele. Bom, eu acho que vencemos todas as etapas. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar? Não, eu quero agradecer, porque é tão legal, assim, quando eu falo para as pessoas, eu falo, o Rafa é meu amigo. O Rafa do Precisava Escrever. Eu acho isso muito legal, assim, poder ter essa amizade com você, te ver crescendo e
celebrando casamento e escrevendo livros das vidas das pessoas. Se eu fosse escrever um livro, com certeza você seria... Ainda vamos fazer isso. Seria a pessoa, porque você escreve melhor do que ninguém consegue colocar em palavras. É uma honra poder estar aqui e falar que Goiânia, Reserva 35 está aberta. Eu me considero filha do Lele e do Isídio, então o que eu puder fazer para receber pessoas aqui, poder adicionar, acho que da vida você leva isso. Você não leva dinheiro, você não leva bem nenhum, você leva só seu nome, que a gente está aqui depois de anos falando do Lele. Sim. Então eu quero ser essa pessoa que sempre vai poder ajudar e tal. Que eu lembro, tem só um insight que eu lembrei agora, que um dia você virou para mim e falou assim: Gina, que toda vez que você ia na reserva, ou a gente encontrava, esse aqui é fulano, quero te apresentar ciclano. Você falou: Gina, você tem que fazer, eu não esqueço, você tem que fazer um curso falando de network, Sim. de não sei o que lá. E hoje tem vários cursos, né? Como fazer network, um evento de network. E eu acho, aí eu falei: Rafa, não sei se você vai lembrar, eu não consigo explicar. Tem coisas que não se explicam. É nato, né? É nato. Então, assim, quando você faz um negócio, o network que eu faço naturalmente ali, que não é forçado, não tem um script, não tem como nem explicar, é um negócio muito mais legal do que falar mecânico. Conheça a pessoa, elogie a pessoa. Não. Sinceramente, isso não dá certo. E eu acho que isso diferencia as pessoas hoje no mundo. Quem é mecânico e quem é orgânico. Você tem uma coisa muito poderosa que é assim: quando eu quero conhecer alguém, eu pergunto pra Gina, tipo, eu quero falar com fulano, qual que é o caminho? Ou você é amigo dessa pessoa, ou você conhece alguém que é. Eu acho que isso é um poder muito grande. E outra coisa é quando às vezes eu preciso de um assunto, mas eu não sei quem é bom nesse assunto. Gina, eu vou dar um exemplo, eu preciso comprar um pneu. Ah, não, fala com um fulano, que ele é lá da Tropical Pneus e ele vai te ajudar. Então, isso eu acho que você tem essa habilidade, assim, muito grande. E antes da gente terminar, queria mais uma vez agradecer o pessoal da Link, os meninos que estão aqui fazendo o nosso bastidor, mandar um abraço pro Edu, que daqui uns dias vai estar aqui contando a história da Link pra gente. E a gente falou de construir casa com as Casas Scala, e a gente também tem um parceiro aqui que é a SS Interiores. Eu, neste momento, estou mobiliando o meu apartamento, meu novo apartamento. Antes de vir para cá, estava lá. Então, quero deixar essa dica aqui para vocês. Tem um QR Code aqui na tela desse vídeo, que vai cair para o Instagram. Você vai ter a chance de falar com um vendedor para escolher os seus móveis de alto padrão e colocar a sua casa do jeito que você sonha e do jeito que você deseja, tá bom? Muito obrigado, Gina, pelo nosso papo. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Amei. Ô, amiga, e antes de finalizar, a gente é cheio dos amigos importantes, legais. Isso aqui é um presente do Cicobi Unicentro, Diogo Mafia, toda a galera lá do Cicobi. Obrigada. Pra você. Sou cliente, inclusive. É um dos nossos parceiros aí, tá sempre com a gente. Obrigada. Tenho certeza que você vai gostar. Quero mais uma vez te agradecer e agradecer vocês que acompanharam até o final. Espero que a gente possa se ver em breve em outro episódio aqui do nosso podcast. Um abraço e até a próxima.